Corinthians. Salve o Corinthians, campeão do... 7h15 e Bruno Migliozzi vai explicar aqui nos Donos da Bola o que tá acontecendo no Corinthians. Estão tentando derrubar o Augusto ainda, né? Pois é, boa noite. É quase Natal e os caras ainda querem derrubar o Augusto. Olha, né? não se espante, torcedor. Vai ceiar, rapaziada. Se for bem próximo do Natal, o dia dessa votação aí, né? O pessoal aproveitar esse final de ano pra de fato votar o impeachment. A gente vai ter a votação no conselho, uma reunião. Cada um vai levar um salgado, pratinho. um pratinho, exatamente. Essa reunião deve ser remarcada pelo Romeu Tuma Júnior depois que caiu a eliminar. A gente lembra naquele episódio, a reunião era numa sexta-feira, foi pra segunda, na segunda com insegurança por conta de muitos torcedores que foram lá protestar. Houve uma liminar cedida pela justiça para que fosse adiada essa votação do impeachment, que deve ser retomada. Então o Romeu Tuma vai remarcar a reunião de impeachment. Então, gente, olho no Corinthians nessa reta final de ano, porque a tendência é que essa votação aconteça antes do final do ano. E aí o Augusto vai ter motivos para se preocupar, porque na minha visão, quanto menos gente aparecer para votar, pior pro Augusto, porque fica mais fácil para que consigam fazer com que isso passe. Lembrando que depois dessa etapa no conselho, há também votação entre os sócios do Corinthians, né? Então não vai ser algo definitivo. A votação, votou, tá empichado. Não é assim. Tem também a votação entre os sócios. Outro ponto importante no Corinthians, Soler, nessa reta final de ano, é a renovação de jogadores, como a gente vem trazendo. E tem um cara que tem a renovação travada nesse momento, é o Romero, o atacante que, enfim, é tido como peça importante no grupo. Pode ter alguns problemas para encontrar o seu contrato novo no Corinthians, porque ele quer um vínculo longo, quer pelo menos 2 anos a mais no seu contrato. E o Corinthians está oferecendo apenas 1 ano para o Romero, um jogador que, enfim, nem todo mundo gosta, mas que foi importante em alguns momentos na temporada. O Corinthians tem essa situação travada nesse momento com o atacante paraguaio, que, enfim, ainda se mantém otimista para acertar a sua renovação. Hoje também foi dia... Desculpa cortar, mas Diga. dá pra jogar mais um aninho o Romero, pelo menos, hein? Então, é o que a diretoria quer, oferecer 1 aninho. Eu também não ofereceria mais 2 anos pro Romero, até porque... Negocia, bota se O cara bater gosta do metas, Corinthians, o corintiano gosta dele, não precisa ser o titular. Mas ele tem 32 anos. Tá novo, Renovar pô, até tá 34 ali. Não, então, sei. por isso, faz 1 ano mais 1 se ele bater metas, que aí Isso. estimula o cara também a jogar bem, né? A tendência é que eles entrem sim num acordo, né? O Romero, com boa vontade pra jogar no Corinthians, ele se O irmão encontrou. dele que foi pra rua, né? O Botafogo já mandou embora o irmão dele. É um dos 7 que foi avisado Os caras falaram que o previamente irmão não dele fica. era melhor, mas o Ângelo Romero tem uma carreira mas muito melhor e vencedor em comparação ao irmão. Principalmente pelo Corinthians, né? Sim. A passagem no Corinthians do Romero é um clube que ele se encontrou e conseguiu ganhar títulos, coisa que o irmão não conseguiu fazer em nenhum lugar pelo qual passou. Os dois jogaram juntos só no São Lourenço, né? O irmão dele tem muito mais títulos porque ele pertenceu a um grupo vencedor do que ele sim, foi o cara. agora no Botafogo. Né? O cara tem uma Libertadores e um brasileiro, mas não jogou, né? Não entrou em campo. É um cara que já era cotado pra sair e não permanece. Será que o Corinthians inventa de trazer o irmão a essa altura? O torcedor espera que não, porque realmente não teve mostras do meio-campista Oscar Romero. O Henry Romero, a tendência é que fique sim, mas há essa trava na negociação. Falando em negociação, hoje, se você abrir a rede social do Corinthians, os torcedores vai ver um nome sendo especulado. É o de Paul Pogba, meio-campista, por conta de uma entrevista, né? Só pra explicar pro torcedor por que tá se falando em Pogba no Corinthians, porque ele deu uma entrevista e em tom de brincadeira disse: quanto que você cobraria pra jogar no Corinthians? Ele falou: nada, não cobraria nada, só quero jogar com o Memphis. Falou isso e, enfim, levantou uma expectativa, postou uma foto com camisa da seleção brasileira. Então, existe agora esse burburinho em Paul Pogba, porque ele vai voltar de uma suspensão, né? O Pogba passou o último ano inteiro sem jogar bola, suspenso por doping, vai voltar a partir de março, mas com 31 anos de idade, até pra colocar um balde de água fria no torcedor, muito difícil que ele venha jogar no Brasil. Eu acredito que é um cara que tem muito mercado, jogou né? muita bola, velho, mas jogou muito pouco, né? Sim, Pouquíssimo espaço de muito tempo, ele foi problema de absurdo. lesão também, né? Também. E é um Tanto cara que o doping é por causa disso, né? Medicação, né? Sim, ele tomou medicação de testosterona, que é justamente pra você conseguir prevenir lesão, né? Sim. Ele foi em cima disso,
e acabou sendo pego e desde então sofreu bastante em relação a isso. Vai voltar, mas a tendência é que volte no futebol do exterior, pelo menos é o que a gente espera. O Corinthians não fez qualquer movimento pelo Pogba, é apenas uma especulação do jogador depois dessa O entrevista. jogador se oferecendo, né? Isso, pra tranquilizar o torcedor. Quem que era o outro lá, o francês? O Kurzawa também tinha se Kurzawa. oferecido ao Corinthians, né? Isso, e o Nossa, Corinthians... ele é pior que o Bidu, Ainda cara. bem que esse não veio, Ele é né? pior que o Bidu. Ele é pior que o Bidu, cara. Ele é ruim. Jogou Ruim. no Paris Saint-Germain, Jogou na algumas boas seleção, equipes, mas né? até aí, né? Pô, tanto bagre que vai pra qualquer seleção que... Não mérito também Não é às vezes parâmetro. chegar, né? O Pogba sim, jogou na seleção da França e jogou muita bola. Carregou a França junto com o Griezmann pra ser campeão do mundo, né? Exatamente, foi muito importante e tem o sonho de voltar à seleção francesa. Não sei se o melhor caminho seria Não vai vir voltar. jogar no Não vai Corinthians, né? voltar. O meio que tá a França, ele não volta. Hoje em não. dia, Ó, com tanta gente não boa, volta, né? Eu Camavinga, acabei de pedir Flamini. pra inteligência artificial do X, É. Pogba no Corinthians tomando uma cerveja, ó. Aí, ó. Já temos a primeira imagem de Pogba no Pô, mas essa Corinthians, inteligência artificial Acho do que vai X, ficar ela nisso, tá hein? ruim com mão ainda, né? A mãozinha Tá. dele meio Tem esquisitinha, com né? 6, 7 dedos, né? Na mão que ela Pô, faz. ontem o cara colocou lá, faça Griezmann e Dybala campeões da Libertadores pelo Palmeiras. Aí eles estavam segurando, igual no videogame, uma taça imaginária, que o cara, a inteligência não fez a taça, fez eles comemorando, mas eles com a mãozinha assim, segurando a taça, mas não tinha taça. Ainda não funciona pra tudo, né? É. Então, pelo menos pra... Não, eu vi hoje, pô, os caras fizeram o Hendrick visitando o Lula no hospital. Os caras são loucos também. brasileiro fazendo bom uso da ferramenta, né? Mas é o caminho que o corintiano tem, caso queira ver por enquanto o Pogba com a camisa do Corinthians, acho que não passa disso. Depois do intervalo, o Paulo do Vale vai colocar também outros craques na Ponte Preta. Boa.